Muito bem, irmãos. Anunciamos aqui durante a semana, você já estava em oração. A mensagem agora à noite vai ser uma mensagem focada em algo que muitas pessoas entendem ser doença. Doença. Eu estive orando muito ao Senhor, porque eu sei que é um tema bastante delicado, muito delicado. Já era antes da pandemia, um tema muito delicado. Durante a pandemia, aflorou ainda mais. E pós-pandemia, a ansiedade ainda persiste na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas até são ansiosas, são diagnosticadas com esse mal do século e nem sabem que tem. Parece meio paradoxal, meio contraditório. São diagnosticadas e nem sabem que tem ansiedade. Lembrando que, como nós temos falado aqui, na verdade anunciado as Escrituras, que Jesus é o médico dos médicos, tudo que será apresentado aqui hoje, tudo que será apresentado nos próximos temas, nesse mês de outubro, tudo será à luz das Escrituras. O que é que significa isso? Significa que você que está aqui, você que está em casa, você é livre para discordar. Você vai ver algumas coisas, vai escutar algumas coisas, e você é livre para discordar. Mas não é discordar de mim, do Marcelo, do pastor Marcelo. Você é livre para discordar de tudo que será apresentado. E o que será apresentado será com base nas Escrituras. Por isso que eu fiz questão de deixar claro na nossa legenda, nas redes sociais, que são marcas da pandemia, com o tema ansiedade, mas com base nas Escrituras, à luz das Escrituras. Você vai escutar coisas e vai dizer, não, mas eu discordo disso. Meu médico falou aquilo outro. Meu psiquiatra me receitou um medicamento e eu discordo. Lembrando que aqui não é a luz clínica, mas a luz das Escrituras, para o povo que confia em Deus. Para o povo que quer aprender a confiar em Deus, nós temos o seu manual, que é a palavra dele. E essa palavra, ela é suficiente para as nossas vidas. Então, eu preciso deixar isso muito claro, para que depois você não diga que isso é um ponto final, que só eu sei o que eu estou passando e eu sei o que eu estou tendo que enfrentar. Eu quero oferecer para você que me acompanha também em casa, que há solução e é possível lidar com esse mal do século à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Se eu creio num Deus que é poderoso, que simplesmente disse haja luz e houve luz, a ansiedade não é nada para Deus. Para que Ele possa resolver esse problema na sua vida, o problema não está em Deus, mas talvez em você, em não filtrar, até esse momento, tudo aquilo que Deus tem ensinado a respeito da ansiedade. Eu também sei que muitas pessoas já escutaram várias e várias coisas a respeito desse tema. Mas eu peço que você deixe o seu coração nas mãos do Senhor e deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração. Pastor, eu não sou uma pessoa ansiosa, e que bom que isso não vai refletir nada na minha vida, mas você é um instrumento nas mãos de Deus. E eu não tenho dúvidas, você conhece alguém que está passando por essa dificuldade ou nem sequer manifestou para você que tem lutado contra esse mal do século. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar essa pessoa. Muito bem, irmãos, irmãs, todos que acompanham. A gente sabe que a pandemia deixou marcas. Muitas pessoas tentam esconder essas marcas, outras não suportam. E isso fica muito visível na vida de algumas pessoas. E claro que isso independe da idade. Nós estamos lidando com crianças ansiosas, estamos lidando com adolescentes ansiosos, estamos tendo de lidar com adultos ansiosos, e por incrível que pareça, velhinhos também estão tendo de lidar com este problema e não sabem como fazer. Eu quero começar com Filipenses capítulo 9, capítulo 4, a partir do versículo 6. Você não precisa abrir sua Bíblia, que eu vou passar aí no telão, até para ganhar tempo. Mas caso você queira anotar, não tem nenhum problema. Eu vou passando no telão, para que a gente possa ganhar tempo. E eu tenho aí Filipenses 4, a partir do versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos do quê? De coisa alguma. Então a palavra de Deus está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. A pergunta nesse ponto de partida é uma opção? Não, é uma ordem. Deus está dando uma ordem. Pastor, eu não consigo.
Não consigo, mesmo entendendo que é uma ordem, eu não consigo me libertar disso. E você vai entender por que essas coisas acontecem. Se a Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma, e à luz das Escrituras, eu não obedeço essa ordem, onde está o problema? Está em mim. Porque Deus dá uma ordem e eu não obedeço. E muitas vezes vou justificar isso dizendo que eu não consigo. Então eu vou dizer que Deus não é suficiente para o meu problema. Não é suficiente para a minha ansiedade. Deus é injusto, porque Ele diz para eu cumprir algo que eu não posso, não tenho forças. E isso contradiz o que a palavra do Senhor revela, que os mandamentos do Senhor não são o quê? Não são pesados, uma outra versão traz, não são penosos. Então a Bíblia está dizendo, não andem ansiosos de coisa alguma. Agora, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pelo quê? Pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor continua. Olha que coisa tremenda. À luz das Escrituras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que faça o quê? Ocupe o vosso pensamento. E diz mais, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E olha o resultado. E o Deus da paz será convosco. A palavra do Senhor nos traz a respeito da ansiedade nesse contexto do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos, aos filipenses. Guarde isso porque nós vamos voltar a falar nesses versículos. Mas eu preciso perguntar, e muita gente talvez até acha que sabe o que é. O que é ansiedade? E você tem algum conceito, com certeza, aí no seu coração. Mas deixa eu trazer aqui para você, para ajudar a abrir a sua mente, e você que está em casa também me escutando e acompanhando. Ansiedade é uma extrema preocupação sobre o futuro e sobre as coisas. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Enquanto a depressão, que é o último tema do nosso mês de outubro, já vou adiantando aqui para vocês, a depressão ela é um excesso de passado, a ansiedade é um excesso de futuro. A Bíblia nos diz em Mateus no capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, olha só, aqui é o Senhor Jesus falando, o apóstolo Paulo falando aos irmãos em Filipos, e agora nós temos o Senhor Jesus dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele detalha o que traz ansiedade, o que é comum trazer ansiedade para muita gente. Quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo. Quanto ao quê? O que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está perguntando. Então, irmãos, a gente precisa entender o que é ansiedade. Porque ele está fazendo um comparativo aqui. Ele está dizendo, olha, primeira ordem, não andem ansiosos pela vossa vida. E ele diz, por que vocês não devem andar ansiosos? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus estava falando com os discípulos naquele contexto que estavam preocupados com as coisas da vida. E Jesus compara essas preocupações, naquele momento, aos incrédulos que não conheciam a Deus. Imagine, Jesus sentado com os discípulos, dizendo, não façam isso. Porque os incrédulos é que buscam essas coisas. Que coisas são essas que os incrédulos buscam e ficam ansiosos em conquistá-las? Comida, bebida e vestimenta. E Jesus diz, olha, a vida é muito mais importante do que essas coisas. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 19, a palavra do Senhor diz, mas os cuidados do mundo, olha só, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, fazem o quê? Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos e irmãs, você que me acompanha em casa, tem muita gente infrutífero, porque estão tão preocupados e dedicados com as coisas do mundo,
que essas coisas estão sufocando a palavra de Deus. E aí você fica perguntando, por que é que existe fulano que é mais fraco do que outro? Por que é que existe irmão que é mais forte do que outro? A gente precisa entender que há uma série de fatores que contribuem para esse sufocar da palavra, os cuidados do mundo que Jesus já vinha alertando há bastante tempo. Então, inquietação, ela torna-se ansiedade e pecado quando algumas pessoas são inquietas, algumas pessoas acham que são ansiosas e menosprezam isso. Mas a inquietação torna-se ansiedade e pecado quando? Aí eu fiz um apanhado de pontos aqui importantes para a gente nessa noite. Quando os pensamentos estão focados para fazer o quê? Mudar o futuro. E isso acaba trazendo uma inquietação, uma preocupação. Porque você não tem o controle do futuro e você tenta mudar no presente e não funciona. E você fica então inquieto. E isso vai se tornando uma espiral descendente. Pensamentos não são produtivos. A sua inquietação acaba gerando pensamentos que não são produtivos e isso vai se somatizando. O que é que significa isso? A palavra soma no grego significa corpo. Então, quando você pensa negativamente, você atrai coisas ruins que são refletidas onde? No seu corpo. E aí sim você adoece. Não é a ansiedade em si que é a doença. A ansiedade, na maior parte dos casos, está associada a um pensamento improdutivo que faz com que o seu corpo acabe refletindo aquilo que você está pensando. A ansiedade, ela acaba te controlando, em vez de você controlar ela. Quando chega nesse estágio, você já não sabe por que você chegou ali. Notaram? É uma espiral que ela começa no pensamento e ela acaba afundando cada vez mais. Só que você não percebe. Hoje, geralmente, as pessoas ansiosas, elas não se dão conta onde isso começou. Pastor, não era assim. E de repente me tornei, eu acho que a pandemia trouxe isso para mim. Na verdade, as circunstâncias, elas não têm o poder determinante de decidir a sua maneira de pensar, falar ou agir, à luz das Escrituras. Mas vamos lá. A ansiedade faz com que você, olha só, negligencie outras responsabilidades e relacionamentos. Olhe como a ansiedade, à luz das Escrituras, é um mal perigoso, é um pecado e precisa ser vencido. Como assim? A ansiedade, ela também prejudica o seu corpo, aquilo que eu falei. Começa aqui um pensamento de controle de futuro, você não tem como lidar com isso, e o seu corpo acaba adoecendo. Pessoas que ansiosas ficam com dor de cabeça, com mal-estar, com moleza, com fraqueza, e não sabem como é que tudo isso começou. A ansiedade prejudica o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Por exemplo, uma perda. Você perde esperança em vez de encontrar respostas. A ansiedade, ela rouba a esperança que está em Cristo. Porque você está tão focado no futuro, você está tão focado nos problemas, que você se esquece da esperança que você tem em Cristo Jesus. Prejuízo, você deixa de funcionar no seu dia a dia. Quantas pessoas ansiosas são improdutivas e não agem da maneira correta durante o dia? Por que a ansiedade, então, é pecado à luz das Escrituras? Mateus capítulo 6 fala muito a esse respeito, mas eu quero trazer aqui que no sentido da ansiedade ser pecado, é porque ela é improdutiva. A ansiedade impede a sua capacidade de realizar. Pessoas que se sentem paralisadas porque são ansiosas, por incrível que pareça. A gente vai ver ainda em Mateus capítulo 6, versículo 27, o que é que a Bíblia diz a esse respeito. Por que a ansiedade é pecado? Porque ela controla o quê? A sua mente. E antes que você diga, mas isso é impossível, ter o controle da mente. Eu escutei uma história, uma ilustração, na verdade, que eu nunca mais esqueci. Você não tem como impedir que um pássaro ele sobrevoe sobre a sua cabeça. Ele pode estar sobrevoando bem alto e você não tem como alcançá-lo. Não tem como impedir. Mas você tem como impedir que ele faça ninho na sua cabeça. A ansiedade é da mesma forma. Ela vai bater na porta do seu coração, que é a sua mente.
E você, pelo olho mágico, sabe quando aquele pensamento ele é um pensamento pecaminoso e que causa ansiedade. E o que é que você faz muitas vezes, por não ter o treinamento devido na palavra do Senhor? Você abre a porta da sua mente, você convida aquele pensamento para um banquete, acaba alimentando tanto aquele pensamento que ele começa a fazer parte da sua vida e você já não percebe mais quando tudo isso começou, porque se torna natural na sua vida. Então a ansiedade ela é pecado porque ela controla a sua mente. Pensa de forma improdutiva. Olha aí Mateus capítulo 6, versículo 27. Qual de vós, disse Jesus, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma outra versão traz assim, ó. Qual de vocês pode acrescentar 1 hora do dia na sua vida? Por mais ansioso que esteja. Então, Jesus está falando que qual de vós, por mais que esteja ansioso, pode acrescentar 1 segundo da hora do dia na sua vida? Não tem como fazer, então não vale a pena ficar ansioso. Jesus faz essa pergunta. Eu gosto do evangelismo de Jesus, porque a sabedoria de Jesus, ela contagia. E ele traz aqui um questionamento para que as pessoas possam refletir no que está acontecendo com relação à ansiedade. Não tem como acrescentar 1 segundo da nossa vida. A nossa vida, a Bíblia fala no Salmo 139, todos os nossos dias já foram todos eles o quê? Escritos, todos eles. Escritos e determinados, sem que a gente tivesse vivido um deles sequer. Então Jesus já escreveu a nossa história do começo, meio ao fim. Não adianta, não vale a pena perder tempo com coisas que trazem ansiedade. Então, olha só o que a ansiedade faz e por que é pecado à luz das Escrituras. Porque embaça, prejudica o quê? A sua visão, a sua percepção das coisas. A ansiedade faz isso. É desperdício de energia. Uma pessoa ansiosa, ela está gastando energia com excesso de futuro, quando estaria produzindo mais para o Senhor em determinado momento. Mas ela está gastando energia naquilo que ela não pode mudar. E aí volto ao assunto de que a ansiedade prejudica o corpo, o templo do Espírito Santo. E mais, impede que você exerça suas responsabilidades e breca a sua vida em muitas áreas. Tem pessoas que chegam no estágio de ansiedade tão elevado que, por incrível que pareça, não conseguem nem levantar da cama. Elas não têm forças para levantar da cama. E eu ouvi alguém dizer assim, ó, não é simplesmente tem que levantar, fazer e acontecer. Precisamos ter empatia, porque também tem casos clínicos que o processo de pecado está tão avançado, afetou tanto o corpo da pessoa, que ela precisa de um acompanhamento clínico, mas isso é um assunto para um outro momento. Quero trazer aqui pontos a respeito das Escrituras que envolvem aí a ansiedade. Outra coisa importante que a gente precisa entender para vencer a ansiedade, que ela é o quê? Desnecessária. A ansiedade ela é desnecessária. Por quê? Porque Deus, ele é poderoso e digno de confiança. E uma pessoa que é ansiosa, o que é que ela faz? Ela está preocupada com o futuro. A ansiedade roubou a esperança que ela tinha em Deus e ela sofre por isso. Ela não consegue enxergar, ela não consegue pensar, imaginar, lembrar que Deus é poderoso e que é digno de confiança. A ansiedade é desnecessária porque Deus faz o quê, irmãos? Deus cuida. É Deus quem está cuidando de nós. Por isso que a ansiedade ela é desnecessária. Se a gente tem um Pai amoroso, um Deus que tudo pode, e de repente a gente vive ansioso, preocupado com o futuro, a gente está dizendo, olha Deus, o Senhor não é suficiente para cuidar do meu futuro. Não é tão suficiente que eu estou projetando a minha vida e sofrendo por antecipação. A ansiedade é desnecessária porque a ansiedade ela é descrença e é deixar de crer no que Deus diz. Se Jesus disse não andem ansiosos e a gente fica ansioso, a gente está agindo como incrédulo, e não sou eu que estou dizendo não. Jesus disse para os discípulos, por que vocês estão preocupados com que a vez de comer, beber ou vestir? Afinal de contas, não são os incrédulos que se preocupam com essas coisas? Afinal de contas, o Pai de vocês não pode vestir vocês como vestem os lírios dos campos? O Pai de vocês não pode alimentar vocês como alimenta os pássaros do céu? E aí o que é que a gente faz? Estamos tão dominados pelo excesso de futuro que a gente deixa de crer em Deus. É aquilo que eu falo até num tom de brincadeira, mas tem a verdade, o fundo de verdade. Ansiedade é descrença, é o crente agindo como incrédulo. Olha que coisa, crente incrédulo, e afeta todas as áreas. A ansiedade ela é imprópria.
assemelha-se aos incrédulos, focaliza no que você não tem. Já notaram que a ansiedade é assim? Você não tem algo, não aconteceu algo, mas você sofre por antecipação. Mas nem aconteceu, você nem sabe se vai acontecer. Eu tenho lidado com muitas questões, tenho acompanhado algumas coisas que têm acontecido no mundo, e a gente tem acompanhado o número de pessoas que têm tido mal súbito. Você tem acompanhado na internet, nos noticiários? Fulano teve um AVC, fulano infartou, fulano morreu dormindo. E como isso tem aumentado? Claro que tem algumas suposições, muita gente supõe muitas coisas. Mas o que eu quero trazer aqui à luz das Escrituras é que a gente não tem o controle do futuro. E aí a gente fica preocupado com o futuro que não chegou e não produzimos no presente. Quando temos forças para fazer melhor para Deus, a gente acaba focalizando no que a gente não tem. Focalizamos a ansiedade imprópria porque focaliza nos valores terrestres, não nos valores eternos. Já viu como uma pessoa que não tem contato íntimo com Deus, como ela foca mais a sua energia nas coisas da terra? Ela estuda mais para um concurso público, ela se esforça mais no trabalho secular, ela dá a vida por coisas terrenas, mas quando as coisas são concernentes ao reino espiritual, elas fazem de qualquer jeito. E isso é uma característica de uma pessoa ansiosa. Ela está valorizando mais as coisas terrenas do que as coisas do céu. Eu tenho visto, e você tem acompanhado, começou aí as campanhas do segundo turno. Olha aí a política que faz parte das nossas vidas. E aí eu estou vendo aí alguns candidatos nas suas áreas dizendo assim, ó, basta que você consiga um para o nosso partido e tá beleza. Evangelizando politicamente. O que Jesus ensinou para fazer discípulos? Se eu for pescador de homens, eu evangelizo um, aquele que é bem evangelizado evangeliza outro. Se a gente fizesse o que muita gente na área da política está fazendo para o reino de Deus, a gente teria igrejas lotadas, crentes fortalecidos, mas é porque as pessoas estão perdendo a esperança em Jesus e focalizando em valores terrenos. A ansiedade ela é imprópria porque focaliza no dom, ou seja, no dom presente, não no doador. Já ouviram quanto de gente tem pedido muita coisa a Deus? Senhor, me dá isso e aquilo outro. A gente quer muitas coisas de Deus, mas pouco se quer do próprio Deus. A gente quer mais do que Deus pode dar, mas buscar a Deus na sua essência, isso tem se tornado cada vez mais raro. A ansiedade, ela tira a esperança. Irmãos, à luz das Escrituras, a ansiedade, ela é idolatria. Por isso que é pecado. Como assim, pastor? A gente precisa observar isso à luz da palavra de Deus. O foco principal básico da preocupação é a minha inquietação com relação ao amanhã, em um sistema de valores temporais. Eu estou tão sofrido, estou tão doído, estou tão emocionalmente fragilizado, que eu só consigo focar na minha dor. E quando o foco maior sou eu estou assim, eu estou sofrendo, eu não aguento mais, a gente tira a glória de Deus e coloca a glória no problema. A ansiedade, à luz das Escrituras, ela é idolatria. Os olhos não estão bem direcionados. Uma pessoa que vive com ansiedade. Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 8, a respeito daquele que busca sabedoria, mas pede sabedoria a Deus duvidando. Olha o que diz aí Tiago, capítulo 1, versículo 8. Homem de ânimo dobre. Sabe o que é isso, o ânimo dobre? Quem sabe o que é? Ânimo dividido, oscilante, não sabe o que quer. Aí ele diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E ele continua o texto. Não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor, porque você está vacilando nos seus caminhos. O amor está direcionado de forma errada. Uma pessoa ansiosa, ela não tem discernimento para aquilo que é realmente importante com relação ao amor. A vida está sendo vivida de uma perspectiva não bíblica. Ela é ansiosa, talvez ouviu algo a respeito da ansiedade, ela acabou condicionando, direcionando esse problema para algo que não compete. E ela não tem discernimento a respeito daquilo que importa. Porque a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é o quê? Comida e nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? Olha só. Justiça, paz e o quê?
Alegria onde? No Espírito Santo, irmãos. Como se livrar da ansiedade? À luz das Escrituras. Como se livrar da ansiedade? Antes de eu mostrar nas Escrituras, deixa eu dizer uma coisa aqui, que independente das Escrituras, no meio científico, não existe, você que está me acompanhando de casa também, não existe medicamento que combata ou previna a ansiedade. Não existe. Mas eu li, alguém passou um medicamento que me ajuda na ansiedade. Não, não ajuda na ansiedade. O medicamento ele vai alterar o funcionamento do seu organismo para que você talvez durma mais, se está com problema de dormir, para que você durma menos, se está dormindo mais, mas não existe medicamento para a ansiedade, porque a ansiedade não é doença. A ansiedade, à luz das Escrituras, ela é pecado. E para pecado, à luz da palavra de Deus, a gente tem o médico dos médicos. Quem é? Jesus. Por isso que eu falei, muita gente pode discordar, mas só Jesus é o médico dos médicos. Então, à luz da palavra de Deus, como se livrar da ansiedade? Maneiras erradas. Muitas pessoas têm minimizado o problema, a ansiedade é sério. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa, é um pouquinho só. Não minimize o problema. Lembra da espiral? Ela começa assim, ó, e depois ela vai descendo e você não tem mais o controle. Não minimize o problema. É uma maneira errada, muita gente minimiza o problema. Racionalizar o problema ao ponto de disfarçar a sua realidade. Não que é isso. Eu venço a ansiedade não me domina não. Cuidado que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para quê? Não caia. Não somos fortes o suficiente para menosprezar esse problema tão sério na vida de muitas pessoas. Muito cuidado com isso. Isso são maneiras erradas. Usar o próprio esforço. Eu vou fazer do meu jeito e eu vou vencer. Eu tenho vencido. Talvez muitas pessoas que acham que têm vencido esse problema não estão tratando na raiz do problema. Participar de atividades. Eu tenho lidado com algumas pessoas que dizem assim, têm dito assim, eu gosto muito quando tem atividade. Quando a igreja, eu falo espaço físico, ela tem atividade. Segunda-feira é culto de libertação, terça-feira culto de oração, quarta-feira culto de música, quinta-feira culto de não sei o quê, porque a gente está sempre em atividade. Quando não tem essas coisas, a pessoa cai num marasmo, cai numa tristeza, porque ela está condicionada e dependente a atividades para resolver um problema de ansiedade. Isso é muito perigoso. A pandemia refletiu muito isso, quando as igrejas precisaram fechar as portas. Eu falo igreja não no sentido espiritual, mas no espaço físico, por conta do coronavírus. Muita gente não sabia o que fazer. E eu vi, você também soube de relatos que igrejas que não respeitaram aí as condições sanitárias, que abriram e o estrago foi muito maior. Então, muito cuidado com isso, é uma maneira errada de vencer a ansiedade, participando de atividades como se isso fosse resolver o problema. Falar sobre preocupação, ou seja, tirar o foco da ansiedade e focar na preocupação, parecendo coisas semelhantes, são diferentes. Inclusive, já é o tema da semana que vem. Marcas da pandemia, medo e preocupação. Guarde isso, mas é para domingo que vem. Orar de forma errada não resolve o problema da ansiedade. Tem muita gente fazendo e vivendo uma vida de oração, mas orando de forma errada. Não resolve o problema. Então, quais são as maneiras corretas? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, em Mateus no capítulo 6, versículo 33 e 34, o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino. O reino de quem? De Deus. E a sua justiça. É opção? Não. É uma ordem. Deus está dando uma ordem, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas são essas? Comida, bebida e vestimenta. Tem gente dizendo aí, olha, tá vendo, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e Deus tem que me acrescentar tudo. Um bom trabalho, um carro novo, uma casa nova. Deus não promete nada disso. Ele garante que se você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não vai faltar comida, bebida e vestimenta.
Irmãos, confia no Senhor, busca, paga para ver com esforço, que Deus vai te ajudar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso são maneiras corretas de vencer a ansiedade. Portanto, olha só, não é opção, não vos inquieteis com o quê? Com o dia de amanhã. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Enquanto eu falo aqui para você, a trombeta pode tocar, o Maranata que a gente declara, Maranata vem Senhor Jesus, pode soar a trombeta. E aí a gente fica preocupado com o dia de amanhã. Agora não confunda preocupação com falta de zelo. Tem muita gente que vai ter que acordar cedo amanhã para trabalhar. E precisa trabalhar. Eu folgo amanhã, minha folga é na segunda-feira, graças ao bom Deus. Mas eu vou pensando e planejando a minha agenda a partir da terça-feira. Porque hoje é domingo. Eu não sei o que pode acontecer. Então Deus, ele diz, olha Marcelo, não fique inquieto com o dia de amanhã. Sabe por quê, Marcelo? Porque o amanhã trará o quê? Os seus cuidados. E para cada dia basta o seu próprio mal. É o que a palavra de Deus diz, a maneira correta de vencer a ansiedade. Buscar, irmãos, e isso requer esforço. Mas se a gente aprender a buscar Deus com esforço, a gente não vai viver uma vida de inquietação, porque Deus está sendo sempre a primazia na nossa busca. Aí a gente volta para Filipenses capítulo 4, como nós começamos. A Bíblia fala, não andeis o quê? Ansiosos. Opção é uma ordem, não ande ansioso de coisa alguma. E sejam conhecidas em tudo, porém sejam o quê? Conhecidas diante de Deus as vossas petições pelo quê? Oração, vida de oração, não é momento de oração, mas vida de oração, e pela súplica, bota joelho no chão, meu irmão e minha irmã, fala com Deus. Qual foi a última vez que você chorou, quando falou com Deus, mas não porque estava sentindo dor, ou porque queria se livrar de uma dor, mas simplesmente chorar de alegria, suplicar a Deus, para que a presença dele seja constante na sua vida, com ações de graça, agradecendo a Deus por tudo. Fazendo isso, a Bíblia fala que a paz não é a minha paz, não é a paz do mundo que Jesus condenou, é a paz dele. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará o quê? Guardará os nossos corações, irmãos. Olha aqui o nosso coração, onde é a mente. Percebeu o processo ascendente? A gente sai de uma espiral descendente e agora a gente segue num processo ascendente, ouvindo a voz de Deus através da palavra dele. Ele guarda o nosso coração, a nossa mente em quem? Em Cristo Jesus. Não é no pastor Marcelo, não é na Igreja Batista Esperança, não é no médico que tem PhD ou doutorado na área dele, mas Jesus guarda você na mente, Jesus guarda sua mente nele, Jesus guarda você nele, é em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, olha só, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que faça o quê? Ocupe o nosso pensamento, e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazer o quê? Praticai, e o Deus da paz será convosco. Lembra que eu falei que muitas pessoas tentam vencer a ansiedade, mas que estão orando errado? Você precisa aprender a orar corretamente. Pastor, mas eu aprendi que eu posso falar com Deus de qualquer forma. Não pode não, viu? Você até fala, mas não pode não. Você tem que orar de forma correta, senão não vai funcionar. Senão o medicamento do Senhor não vai funcionar na sua vida. Como é então que se ora corretamente, pastor? Me ajude à luz das Escrituras. Na sua oração você precisa reconhecer e confessar a sua preocupação e o seu pecado. Ah, mas eu falo com Deus a respeito da minha preocupação. Tudo bem, mas você não entendeu ainda que a ansiedade à luz da palavra de Deus é pecado. Você tem que tratar a ansiedade e a preocupação como ela deve ser tratada. Pecado. E pecado a gente confessa a Deus, mas você tem que reconhecer isso. É pecado à luz da palavra de Deus. Muita gente discorda, mas eu fico com a palavra de Deus. E quando eu me pego ansioso, eu, Marcelo, quando eu me pego ansioso, eu digo, Senhor, misericórdia, Senhor. Porque eu reconheço e respeito quem não reconhece, Senhor. Não estou aqui para brigar nem convencer ninguém de nada, mas eu reconheço, Senhor. É pecado na minha vida quando eu fico ansioso.
e confesso o meu pecado a Ele. Orar de forma correta é agradecer a Deus pelo seu propósito nas tribulações e problemas. Você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Perdeu não, Ele está no controle. Tanta gente perdeu parentes, entes queridos na pandemia, tanta gente chora até hoje, e aí fica reclamando com Deus, fica culpando as coisas que acontecem no mundo. Deus está sempre no controle, é porque a gente ainda não percebeu isso. A gente tem que pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu tenho que agradecer ao Senhor tudo que está acontecendo na minha vida, porque eu sei que o Senhor está no controle, Pai. Isso não me livra de chorar, eu vou continuar chorando, está doendo, Pai. Mas eu não vou abrir a minha boca para dizer que o Senhor perdeu o controle. O Senhor está no controle. Isso é orar corretamente. Pedir especificamente. As pessoas têm um dia tão corrido, deixa para orar quando vai dormir e diz assim, ó, Senhor, perdoa aí qualquer coisa, perdoa o meu pecado. Nem diz qual é o pecado. Quando a Bíblia diz, confessai os vossos pecados. O que é confessar o pecado? Não é dizer para Deus, Senhor, perdoa o meu pecado sem falar o pecado. Diga, Senhor, olha, isso aqui não podia ser tirado do lugar. Eu tirei, Senhor. Me perdoa por ter feito isso. Isso é confessar pecado. Senhor, eu agi dessa maneira quando não deveria ter agido, então me perdoa por isso, Senhor. Isso é orar de forma correta. Isso é orar corretamente. Por que orar corretamente é importante para vencer a ansiedade? Porque nos faz pensar de maneira correta, vai alinhando os nossos pensamentos com Deus. Como é que eu penso de forma correta? Eu começo a lembrar da abundante provisão de Deus. Toda vez que a ansiedade tenta roubar a esperança de Deus na minha vida, eu mudo o foco. Meu foco está centrado naquilo que me traz desespero, agonia, sofrimento. Eu viro a chave. Pastor, é tão difícil fazer isso. Não é. Eu digo para você que não é, na autoridade de pastor que Deus conferiu a mim, não é difícil. E você quer ver uma coisa que você faz muito no dia a dia e nem percebe que faz? Essa mudança de foco, eu uso muito em autoconfrontação nas ilustrações. Eu vou discutir com a minha esposa, vou estar discutindo com ela, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas pecadoras. Discutir sempre, brigar nunca. Discutir porque a gente diverge de muitas coisas. E aí eu vou discordar de um ponto dela, ela vai discordar de um ponto meu, e isso vai criar uma discussão. A discussão precisa ser sadia para não ser pecaminosa. Mas eu sou pecador, então a minha discussão ela se torna pecaminosa. E aí eu ajo de maneira grosseira com a minha esposa. Só que aí o telefone toca. É Silvânia e Valdemir agradecendo a Igreja Batista Esperança por estar orando, ajudando no projeto. Aí eu vejo aqui, é Silvânia que está me ligando. Me espere aí que a gente vai voltar à nossa discussão, viu, Dani? Espera aí que eu não esqueci, não. Oi, Sil. Ô, Sil, que bênção, minha amada. Glória a Deus, minha irmã. É meio tosco. No bom popular chega a ser cara de pau. Mas é, porque nós somos assim. O que foi que eu fiz? Eu mudei o foco. Meu foco estava no meu pecado, na discussão pecaminosa que eu estava tendo com minha esposa. Silvânia e Valdemir não tiveram nada a ver na ilustração. Eu vou atender o telefone. Oi, Silvânia, eu estou aqui. Não, a gente não faz isso. A gente muda a chave. Com Deus é a mesma coisa. A ansiedade está roubando, está nos deixando triste, para baixo, nos deixando acabado. A gente muda o foco, a gente começa a lembrar de tudo que Deus fez. Tudo que Deus faz, tudo que Ele é poderoso para fazer. E isso é pensar de forma bíblica, irmãos. Planeje de forma bíblica os seus pensamentos, é possível. Pastor, é tão difícil, eu sou tão abafado, a ansiedade está me controlando. Lembre que Jesus se entregou na cruz por você, você lembrou aqui hoje na ceia. No momento que você foi conduzido a lembrar disso, você esqueceu de toda a ansiedade na sua vida. Aí você vai sair por aquela porta, a ansiedade vai voltar. Mude, comece a treinar, é treinamento. Ou você acha que você já nasceu aprendendo a escovar o dente, alguém te conduziu, hoje você escova sozinho e nem lembra quando foi que você aprendeu a escovar o dente sozinho, a vestir uma roupa sozinho, a passar uma roupa, a pegar um ônibus sozinho. Hoje você faz com tanta naturalidade que isso se aplica aos pensamentos também. Quanto mais você anda com Deus, mais você treina a sua mente, isso se torna natural e a ansiedade ela tem que cair fora em nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14 diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos
para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e traremos, e teremos lucros. Olha o que a Bíblia diz, não é assim não. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha aí o que a palavra de Deus está falando. Aí a Bíblia continua. Antes vocês devem dizer o quê? Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Isso é orar de forma correta, que vai auxiliar no nosso pensamento, e a nossa atitude vai ser uma atitude que agrada a Deus. Então repare, todo o problema ele tem início no coração, onde deve ser tratado. Com o tratamento no coração, a nossa maneira de agir, de falar, será correspondente à palavra de Deus, a nossa maneira de agir também. A gente começa a redirecionar nossa energia para aquilo que realmente importa. Tanto jovem hoje, tanto adulto com tanto vigor, deixando de ser produtivo para o Senhor, porque está gastando e desperdiçando o seu tempo. 1 Coríntios 10:13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana, mas Deus é o quê? Fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, a provação, vos dará também o quê? Livramento. Confia no Senhor, de sorte que possais suportar. A gente consegue suportar com a ajuda de Deus. Para isso é necessário revestimento. Orar completamente, corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. E aí a gente finaliza com Filipenses mais uma vez, 4:6-7. Porque Filipenses é a chave para o pensamento bíblico, palavras bíblicas e ações bíblicas. Olha aí, orar biblicamente. Não ande ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pelo quê? Pela oração. Não tenha medo de pedir. Peça a Deus, mas saiba, é muito mais importante o agradecer do que pedir a Deus. Suplique ao Senhor uma oração que agrada a Deus, com ação de graça. Seja grato a Deus por tudo. Isso é orar biblicamente. A Bíblia diz que fazendo isso, a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, fará o quê? Guardará o nosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é orar biblicamente. Tudo em Jesus Cristo. Mas a gente precisa também pensar biblicamente. E a Bíblia nos ensina, finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Que é mais respeitável, que é mais amável, boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento, e isso nos ajudará a ter um agir bíblico. Eu não posso simplesmente gostar do assunto, achar tudo lindo e maravilhoso, mas eu preciso agir de maneira bíblica. Como é que eu faço? Aprendendo, para que eu possa me arrepender de tudo que eu tenho feito que não agrada a Deus. Então eu aprendo, porque eu recebi, eu ouvi, eu vi, então eu preciso fazer o quê? Praticar. Não é só não é fantasioso, é bíblico, é palavra de Deus. E se é bíblico, é palavra de Deus, eu tenho que praticar. E Deus garante, o Deus de paz, o Deus da paz, será conosco. Tiago 1:22 até o 25 diz: tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o quê? Ouvinte negligente, mas operoso praticante. A Bíblia garante que você será bem-aventurado quando? Em tudo o que realizar, independente da sua idade, independente do seu tempo de crente. Deus, Ele garante, Ele é fiel. Por isso que tudo que foi apresentado aqui com relação à ansiedade é à luz das Escrituras. Pai Santo e querido, obrigado, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor cuida do seu povo. Mesmo quando nós tentamos dificultar as coisas, o Senhor nos ama tanto que nos dá a oportunidade de aprender que é possível, se não vencer no primeiro momento, é possível lidar com este que é tido como o mal do século, a ansiedade. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Não um Deus de contos,
mas um Deus real, um Deus presente, um Deus que nos ama e que nos ajuda, um dia de cada vez, a lidarmos com os nossos problemas, as nossas dificuldades. Te amamos, Senhor, confiamos no Senhor, é um Deus de milagres, e esse é o Deus que nós apresentamos, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso nós oramos, gratos por esse alimento, no nome santo de Jesus. Amém e amém.